Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT e a IPPTV. Eu sou Emma Erben de Castro e vamos aqui conversar hoje, conhecer um pouquinho mais sobre uma área muito importante na obra missionária. Nós vamos falar hoje sobre as crianças e a missão. Será que a gente precisa falar de missões com as crianças? Como é que é esse trabalho com as crianças? Como falar de missões para as crianças? Que tipo de material de apoio a gente encontra, que a gente tem, que a gente gostaria de ter? Como fazer para trabalhar missões com as crianças? E para falar sobre este episódio, esse tema muito importante, estamos aqui com duas missionárias que já têm uma trajetória, já têm uma caminhada nesta área de atuação, que são a missionária Fátima Santos e a missionária Sara Dias. Muito bem-vindas. Obrigada, Emma, por nos receber. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos alegres por poder compartilhar um pouco desse trabalho missionário com as crianças. Que bom, que bom. Vocês são missionárias da APMT e vocês também têm parceria com outras agências missionárias, né, Sara? Sim, eu além da APMT, eu também trabalho com a APEC, a Aliança Pro Evangelização de Crianças, né, ilustrando materiais deles. E a gente faz essa parceria com as duas agências. E você também, né, Fátima? Graças a Deus também tem uma parceria com o Ministério Ágape Brasil, que está no Brasil há 21 anos, é um ministério internacional, fundado por uma missionária americana. Hoje nós temos um diretor aqui no Brasil e uma diretora lá nos Estados Unidos também. Também faço parte do Esperança para a Criança, que é do Evangelismo Explosivo Internacional, e para a glória de Deus a PMT também, nessa caminhada. Isso, obrigada. E elas também cumpriram todos os pré-requisitos, né, para se tornar missionárias, são missionárias efetivas, cada uma atuando na sua própria área, né? Vamos falar primeiro assim, Fátima, como é que foi esse ardor missionário? De onde surgiu esse desejo no seu coração de investir sua vida na obra missionária? Eu não nasci num lar cristão. Eu era católica até os meus 12, 13 anos de idade. E então eu fui para uma igreja presbiteriana e lá eu vi aquela imagem de Jesus vivo e verdadeiro, e o palestrante falou assim: Jesus está vivo e ele vai voltar. E há mais de 35 anos atrás, a igreja católica era um pouco fechada para o evangelho, assim, para você visitar outros locais, né? E eu fiquei com aquilo no meu coração, esperando o final de semana para chegar na igreja católica e conversar com o padre para fazer umas perguntas. Então, quando eu cheguei na igreja, eu falei assim: por que Jesus está aqui tão triste assim na cruz, se ele está vivo e ele vai voltar? E então o padre falou: você está em pecado, você tem que cumprir aí os pré-requisitos aqui, porque você foi para outra lei. E então ele pediu para fazer as penitências, rezar os Pais Nossos, as Ave Marias. Eu falei: padre, eu não quero não, porque eu quero saber de Jesus. E ele falou: olha, se você não fizer isso, não precisa voltar mais aqui. Aí eu falei: então tá bom. E aí o tempo se passou, fiquei na igreja católica, na igreja cristã, né, a presbiteriana, e lá Deus falou profundamente ao meu coração, e nesse momento eu já tinha um chamado missionário, só que eu não entendi ainda. Aí passou um tempinho e Deus me levou para uma situação mais difícil para eu poder entender o chamado realmente. Foi quando eu tive uma enfermidade, uma doença, fiquei na cadeira de rodas por 4 anos, e ali foi como se fosse o grande peixe que engoliu Jonas. Então ali eu tive um entendimento mais claro da visão missionária e como que Deus me queria na missão. Então, quando eu coloquei as próteses nos joelhos, eu comecei a fazer cursos para realmente obedecer ao chamado do Senhor. E após esse tempão, hoje eu sou amiga da Igreja Católica e vou contar histórias lá também, para a glória de Deus. Que bom! Você continua, então, compartilhando de Jesus também. Que bênção, que bênção. E você, Sara? Bom, eu cresci num lar cristão, inclusive meus pais são missionários da PMT. Então, a gente está na missão. Eu estou no meio missionário desde pequenininha. Minha família saiu do Brasil, eu tinha 8 anos. Passamos 10 anos em Timor-Leste, que é lá no Sudeste Asiático. E depois de 10 anos lá, fomos para Portugal. Meus pais, até hoje, eles trabalham
na igreja em Portugal, na como é que fala? Revitalização, né, de igrejas em Portugal, também pela PMT. Já estão lá há 13 anos e eu voltei para o Brasil tem 3 anos, né? Então eu passei mais tempo fora do Brasil, no campo missionário, do que aqui. E eu sempre gostei de desenhar, né? Sempre tive esse interesse. Na verdade, eu não me lembro de querer fazer outra coisa, de querer outra profissão que não tivesse a ver com desenho. E uma oração que eu sempre fazia, né, desde a minha adolescência, assim, é que Deus usasse isso para a glória dele. Eu não sabia como, eu não sabia como poderia, né, usar isso na pregação. Enfim, não sabia o que ele queria. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo isso, né. Me formei em desenho e animação. E surgiu, né, eu comecei a me voluntariar com os missionários da APEC em Portugal, que a APEC é internacional, então ela está presente em vários países, e eu comecei a voluntariar nos acampamentos, fazendo também alguns desenhos para histórias. E surgiu, né, a oportunidade de entrar efetivamente para a equipe de multimídia da APEC Europa, na área de desenho. Então eu comecei a trabalhar como ilustradora deles em 2022, se eu não me engano, e estou lá até hoje. Em 2023 eu voltei para o Brasil para fazer CFM e também cumprir, né, os requisitos para poder também começar a criar materiais com a PMT, né, materiais ilustrados com foco em crianças, porque meu tipo de ilustração é focado em crianças, né? É uma ilustração infantil. E esse espaço, essa lacuna que a gente tem, né, de criar, de sempre ter que oferecer ou ter que usar os professores que trabalham com crianças, sabe, da dificuldade que a gente tem para fazer algum tipo de atividade, a gente procura. Isso. E é bênção mesmo a gente contar agora com a Sara também, trazendo essa nova área de atuação, né, juntando também outras pessoas que têm o mesmo interesse de trabalhar, atuando e oferecendo, trazendo, fazendo cursos também, treinando professores que queiram trabalhar com crianças no foco missionário, né? Porque, Fátima, por que você acha que as crianças, então, a gente precisa trabalhar falando de missões para as crianças? Eu entendo que as crianças, elas não são o futuro da igreja nem da missão, as crianças, elas são hoje, né? Diante de uma pesquisa feita, converte-se crianças, assim, 85% entre 4 e 14 anos, até criar a janela 4x14, que é muito interessante, onde o coração delas estão pronto para ouvir a palavra, né? E é no chamado ali, quando elas se convertem, que elas já têm um despertamento para missões. Então, acho de extrema importância esse trabalho. Eu louvo a Deus porque isso está acontecendo na nossa IPB, na nossa missão. Isso é uma bênção de Deus. E esse direcionamento seu para trabalhar aqui nós temos uma convidada, assim, ela está aqui bem, desde o começo está aqui caladinha, mas conta um pouquinho para nós como é que é o teu ministério. Eu sempre gostei muito da área de trabalhar com crianças, e eu tive esse chamado logo lá no período da minha conversão, com meus 14 anos, começamos a trabalhar na igreja com EBF. Aí uma senhora que dirigiu o EBF falou assim: Fátima, você tem que trabalhar como evangelista de crianças. Eu não entendia muito bem isso, mas depois que eu fiquei doente, coloquei as próteses, eu comecei a fazer alguns cursos, e aí num curso da PEC, eu conheci os missionários também que trabalham com bonecos, e Deus foi abrindo portas e nos direcionando a trabalhar com bonecos, com fantoches, com ventríloco. Então, assim, isso abre muitas portas. Hoje nós temos a oportunidade de trabalhar em capelania hospitalar, em capelania escolar. Então, assim, isso faz com que abre portas para a gente continuar falando do amor do Senhor. Então, assim, eu amo os bonecos, confecciono os bonecos e pretendo que mais pessoas juntem-se a nós para trabalhar com esse material, que é uma bênção.
E como é que é esse trabalho? Você pode fazer uma demonstração para nós? Posso sim. Como é que chama essa nossa convidada aqui, que está aqui sentadinha? E parece que ela vai falar agora. Vai falar agora, né? Essa boneca, ela é do Ministério Ágape, é a missionária Linda Summer que traz pra gente alguns materiais. Então essa não foi a gente que confeccionou, mas a gente também confecciona bonecos. Tanto a equipe aqui do Brasil, o Gerson, a Fabiana, como a gente também, a Ágape Osasco, confeccionamos também bonecos. Essa aqui é a Mariana. Ela gosta muito de ir pro hospital, ela gosta de cantar, ela faz amizade com as crianças fácil. Né, Mariana? Quer contar um pouquinho aí para eles? Eu quero, tia. Olha, eu gosto muito de missões, viu? E eu sou uma missionária. Olha só, Margarida é uma missionária. Que bom! E você fala para quem, Margarida? Ô, tia, meu nome é Mariana. Mariana, olha, gente, eu já troquei o nome da Margarida, Mariana por Margarida. Mariana, e você vai para os hospitais falar com as crianças, com os adultos também? Sim, eu vou para o hospital, para as escolas, creche. Eu gosto muito de falar com adultos e crianças também. Ah, e você fala da obra missionária também? Sim, eu falo que eles precisam falar tudo aquilo que eles estão ouvindo, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Olha só, que bom, Fátima. Então é assim o seu trabalho, e eu acho que a Mariana está com calça e um vestido. Você falou assim, por que ela está vestida desse jeito? Ah, sim, a Mariana está com essa roupinha porque ela foi fazer um trabalho que a gente faz toda quinta-feira na ONG Aprisco, e lá tem algumas pessoas que são afegãs e tem um garotinho que chama Subahan. Então ela vestiu assim caracterizadinha, porque as mulheres usam sempre vestido, né, uma calça por baixo. Então ela foi assim para ficar mais parecidinha com a mamãe do Subahan para falar com ele. Ai, que bom! Então você trabalha também com os refugiados que estão aqui em São Paulo? Sim, a ONG Aprisco tem um trabalho maravilhoso com refugiados. Lá atualmente tem afegãos, tem paquistaneses, tem também da Ruanda. Então a gente tem feito um trabalho com as crianças, com os adolescentes ali, tanto de pregar a palavra, conscientização missionária, como relacionamento também, ficando mais próximos deles, né, trabalhando ali artesanato, outras vezes fazendo mesmo os cabelos das meninas da Ruanda. E a gente tem trabalhado ali já, esse é o 4º ano, para a glória de Deus. E onde fica o Aprisco? Aprisco fica em Rio Grande da Serra. É 1h30, 2 horas aqui de São Paulo, e está aberta para quem quiser lá visitar. Só marcar. É um lugar lindo, maravilhoso, aconchegante, cheio da palavra de Deus, e lá dentro tem a Igreja Presbiteriana Aprisco. Ah, que joia. Então a Mariana já conversou um pouquinho com a gente. Você tem mais amiguinho, Mariana? Tem um monte aqui na mala, tia. Posso pegar? Oh, pode. Vamos conhecer os outros amiguinhos da Mariana, então. Vamos conhecer outros personagens, outros amiguinhos aí da Mariana. Apresenta para nós, Fátima. Ah, esse daqui é um ventríloco, ela é a Queca. O nome dela, na verdade, é Mary Jones, mas nós colocamos um apelido de Queca, porque as crianças pequenininhas na creche, fica difícil para falar Mary Jones. Então, o apelido dela é Queca. Muitas pessoas ficam com medo dela, mas as crianças amam, viu? E quem fez essa boneca foi o Taborda. É o mesmo criador do Louro José, o mesmo criador do Xaropinho. Legal. Ele que fez essa boneca. E eu ganhei de presente para o ministério, por isso que o nome dela é Mary Jones. Mas ela vai se apresentar, pode ser? Pode. Oi, pensei que não ia deixar eu falar. Eu tô doidinha para falar, sabe? Eu amo aparecer na TV, podcast, missionando, IPPTV. É bom demais, né? Acho que eu vou ficar famosa agora. Agora você vai ficar famosa, Queca. E você veio aqui junto com a Fátima, hein, Queca? Pois eu vim na mala, pensa. Que trânsito duro. Eu não queria muito vir na mala não, sabe? Mas não teve jeito. Olha, Queca, e você viaja também ou você vai para outros lugares com a Fátima? Conta para nós, como é que você acompanha a Fátima aí? Olha, minha primeira viagem missionária foi pro sertão. Eu fui lá para falar para as crianças sobre Jesus, sabe? E foi muito legal. Eu fui com a Junta Missionária de Pinheiros e a PMT. É mesmo? Foi pro sertão e já foi também para fora do Brasil? Nunquinha! Eu preciso ir, sabe?
Mas eu tô sem recurso financeiro. Olha só, é verdade, porque a passagem de avião não tá barato não, hein, Keka? Mas que bom. E a Fátima foi para algum lugar fora do Brasil falar também de missões? Ela foi já pra Europa, pro Paraguai, pra Bolívia. Vixe, um monte de lugar. Aí ela não te leva, tadinha. Eu acho que você ocupa muito espaço, hein, Keka? Eu sou pesada demais, só vai dar eu na mala. Que bom, que bom, que bom, Fátima. Então, assim, você vai usando esses recursos aí para falar. E como é que você fala de missões para as crianças usando os bonecos? Eu sempre conto uma história bíblica, às vezes eu conto também uma história missionária. E o final das nossas histórias é sempre falando para as crianças que elas precisam também compartilhar o evangelho. Porque nós usamos muito, inclusive até o tema da APMT, né? Temos que pregar o evangelho para que Jesus volte. Então, Mateus 24:14, eu falo para elas, né? Vocês não querem participar também desse momento que Jesus vai voltar? Então, nós temos que contar para todo mundo. Porque quando o evangelho for pregado, todo mundo, Jesus vai voltar. Então, sempre termino falando que elas têm que fazer isso também, que os bonecos também falam de Jesus. E com certeza Deus tem feito grandes coisas, porque nós já temos duas crianças com os bonecos falando de Jesus para as crianças. Olha, elas também, você também incentiva elas fazendo os bonecos, Sim. você dá umas dicas, porque se alguém está nos assistindo, está nos ouvindo, gostaria de trabalhar com bonecos, como é que poderia entrar em contato e saber um pouquinho mais sobre isso? Nós oferecemos curso tanto o Ágape Brasil como o Maurão, também para quem conhece, e também nós do Ágape Osasco oferecemos cursos, treinamentos de como manipular o seu boneco, como cuidar do seu boneco e também confeccionamos bonecos. Nós temos 2 adolescentes em Minas que estão trabalhando com bonecos, falando de Jesus para as crianças e tem sido assim uma bênção mesmo. Ah, que joia! E um dos seus ministérios também é você participar dos encontros de missionários que a APMT realiza em vários lugares, do treinamento da semana de orientação também. Como você encara esse trabalho? Eu acho isso uma bênção, uma grande oportunidade, porque enquanto os pais estão envolvidos na missão, os filhos também estão envolvidos na missão. Então, ter algo direcionado para a idade deles é uma bênção. Então, todo mês de fevereiro, às vezes a primeira semana, a gente trabalha com os filhos de candidato à missão. E nos encontros que tem a cada 2 anos, né, a gente tem um desafio também de trabalhar com os filhos. E lá a gente faz todo um trabalho com as crianças durante uma semana toda. Então, eles têm várias atividades. Não só tem os bonecos, como tem alguns treinamentos de evangelismo explosivo diretamente para as crianças. E nós oferecemos esses treinamentos também para as igrejas que querem engajar e mostrar como é missões, que a missão é despertada ainda na infância. E isso é tão importante porque às vezes a gente vê assim, as crianças vão na mala junto com os pais, mas se a gente trabalhar também na conscientização dos filhos dos missionários, né, e também nas igrejas falando, né, de missões que ainda há muito trabalho para fazer e que somos nós, né, que são eles que Deus vai usar para falar de Jesus. Isso é um ministério maravilhoso, né? Tem mais outros bonecos que quer falar sobre eles ou quer mostrar para nós? Vou mostrar aqui o limão. Esse aqui vai muito no hospital porque as crianças amam e porque ele é levinho, né? É fácil de levar, então ele vai junto com o ukulele, ele gosta de contar história. Esse também, ele não é aqui do Brasil, mas a gente confecciona também. Esse é um boneco importado, mas ele gosta muito de falar. Ele pode falar um pouquinho? Pode, vamos ver. Pensei que não ia deixar eu falar. Eu tô com a boca cheia de pelo, mas eu amo falar para as crianças que elas precisam também falar de Jesus para os amiguinhos, porque, afinal de contas, Jesus está quase chegando, né, tia Emma? Isso mesmo, Jesus vai voltar e as crianças precisam saber disso também, e que antes de Jesus voltar, o evangelho, Jesus tem que ser conhecido por todas as nações, né, Limão? Isso mesmo. Hoje a gente foi lá na capelania, no Hospital São Paulo, e tinha uma porção de crianças lá. E eu falei para elas assim, olha, agora que vocês já ouviram de Jesus, vão para casa compartilhando. Vai falando para todo mundo aí, hein?
Ai, que bom, que bom, que bom. E aí, você que tá gostando desses bonecos da tia Fátima, você que tá nos assistindo aí, que bom. Se você quiser aprender mais, então aí depois nós vamos deixar no final o contato dela para você entrar em contato e ela vai te dar as dicas de como fazer esse trabalho missionário usando esses recursos, os bonecos, que são recursos muito, muito atraentes, né? Eles atraem muito as crianças, né, Fátima? Atrai sim, viu? E abre muitas portas. Por exemplo, as escolas em São Paulo são laicas. É difícil de você entrar falando, eu vim aqui para falar de religião, você não pode. Mas quando você tem um material como esse, ou você tem bonecos, você entra, as escolas estão com as portas abertas para você falar de uma forma, trazendo ali verdades nos corações das crianças. Então é um recurso maravilhoso que abre portas, que traz conscientização e ainda mais traz alegria, não só para as crianças, mas também para os idosos, para outras pessoas também. Então vale muito a pena você investir, né, num trabalho assim com bonecos, com outros recursos, porque isso Deus deu para a gente compartilhar também a palavra dele. Que joia, obrigada, Fátima. E vamos voltar aqui falando, fica aí o Limão e a Queca aí, que depois a gente vai conversar mais com elas. Sara, conta para nós assim, no início desse trabalho seu e o projeto seu, os desenhos, tem alguma característica? Você faz algum estudo de campo? Como é que você se inspira para fazer esses desenhos? Bom, cada projeto tem suas demandas, né? Vai depender do qual é a intenção, né? Qual é a história que pretende ser contada, qual é a intenção. Se tem outros materiais já prontos, aí a gente tenta ajustar, né? Se vai fazer novos desenhos, então tem que combinar com o que já tem. Então, vai depender muito cada projeto é diferente, né? O estilo é sempre mais infanto-juvenil, mas não é sempre igual. Então e também tem, dependendo do propósito, tem as pesquisas, né? E essas pesquisas que você, antes de você desenhar, e dependendo se são desenhos para um ministério na África, um ministério na China, ou um ministério nos países orientais, contexto indígena, da América. Como é que você trabalha? É o mesmo desenho? A comunicação é a mesma com as crianças? Bom, aí a gente vai tentar buscar mais informações sobre o local, né? Falar com gente do povo mesmo, ou que trabalha com aquele povo específico, se for algo direcionado para um povo específico, né? E aí a gente vai identificando quais são as características, o que eles entendem, porque tem coisas que falam com o brasileiro, mas que um timorense, por exemplo, não vai entender. Então a gente tem que ajustar essas coisas. Mas vamos conversando e tentar aproximar, como abordar o assunto. Porque os desenhos também não é assim, pegar e desenhar. Precisa ter um entendimento, uma compreensão missionária, né? Para você ter uma cosmovisão daquele grupo que você vai apresentar os seus desenhos, para que os missionários possam usar. Então, há essa pesquisa para que você possa também transmitir isso, né? Sim, por exemplo, se for uma história missionária, né? Normalmente é algo que aconteceu num determinado local, num determinado país, com um certo povo. Então a gente vai procurar como é que esse povo se veste, como é que eles são, como é que eles são fisicamente, como é que eles comem, e todas essas características culturais, né? Isso. Que cada povo tem a sua cultura, e é importante a gente ter atenção a isso, né? Não fazer uma coisa muito genérica, né? Isso aproxima mais, para aproximar de quem vai ouvir a história, né? Sim. Para ele se identificar ali, essa história foi feita para mim, eu tô ouvindo. Eu sou importante o suficiente para me contarem uma história que fala comigo, né? Então a gente tenta ter essa atenção. Claro que sendo falhos e não tendo sempre as informações, aí a gente tenta aproximar ao máximo para poder
ser, pela graça de Deus, a chegar, né, no entendimento de quem for ouvir, de quem for ver as imagens. Joia! E nós temos este ano uma novidade desde o ano passado, já que a gente tem trabalhado com materiais que a gente está criando, a PMT está criando materiais, disponibilizando para os professores, tanto para adultos, jovens. Este ano nós vamos apresentar materiais para adolescentes e também temos materiais muito inéditos, para que nós estamos produzindo para serem trabalhados principalmente no mês de agosto, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela separa esse mês de agosto para focar mais nessa tarefa inacabada ainda, nessa tarefa de levar Jesus para outras, para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, né? E nós temos um monte de material que a gente está preparando, mas vamos fazer um spoiler aqui para quem está nos assistindo, e aí vou pedir para a produção compartilhar na tela para nós esse cartaz que a Sara também confeccionou. Fala para nós sobre esse cartaz, Sara. Bom, o tema, né, da PMT esse ano é até que todos ouçam, né? Todos, a gente todos, em toda raça, língua, tribo e nação, como nos é ordenado, né? Jesus ordenou para que o evangelho fosse pregado a todas as pessoas, independente de onde estivessem, ou de que língua falassem, ou de como fossem, né, fisicamente. Então, a gente criou esse material voltado para crianças, né, mais num estilo mais infantil, mas com uma variedade, sim, de pessoas, né, de raças. E que o interessante é que no Brasil a gente tem todas aquelas raças. Também. E são brasileiros, são pessoas nascidas no Brasil, que moram no Brasil, falam português. Mas ao mesmo tempo elas também representam o mundo, né? Porque, claro, existem vários povos e etnias, não dá para pôr todo mundo ali dentro, mas a gente tentou representar um pouquinho, né? Cada continente, pelo menos. Pelo menos, é certo. E aí nós temos uma outra imagem. Fala para nós sobre esse material que está sendo criado especificamente para essa campanha com esse tema. Nós estamos criando materiais para a escola dominical, né? Para cada domingo de agosto tem digamos assim, um povo ou um país, né? Ou um grupo para que precisamos focar, né, isso, um grupo de foco. Os menos evangelizados, né? Por exemplo. Então, aí temos também, cada domingo tem uma história missionária, né? Uma história de um missionário que foi até esse povo, que Deus chamou para ir até esse povo. Põe um pouquinho a imagem anterior, só para ela falar um pouquinho. Esse daí, por exemplo, vai ser uma ilustração, ele ainda não está no site, mas vai estar vamos disponibilizar para as igrejas, mas essa ilustração, por exemplo, fala de quem? Esse seria William Carey, que era um sapateiro, e se sentiu chamado para pregar o evangelho lá na Índia. Então ele era um jovem muitíssimo inteligente, aprendeu várias línguas por conta própria, e Deus o chamou para ir pregar o evangelho e traduzir a palavra de Deus na Índia, onde existem muitas línguas também, né? Até hoje é um país só, mas com várias línguas ali. Então, e línguas que, bom, na época dele não tinham nenhum acesso ao evangelho, não existia tradução, né, da Bíblia naquelas línguas, e ele fez esse trabalho incrível que, claro, foi Deus que capacitou ele. E assim, aí nós vamos ter um roteirinho para os professores de crianças, né? Vai ter com atividade, e vamos ter as ilustrações também para que o professor possa contar essa história do William Carey. Tem outra ilustração aí, passa para nós, por favor. Essa é referente à história de Mary Slessor, que foi para a Nigéria, e até hoje ela é considerada uma figura muito importante para os nigerianos, que ela agiu na proteção dos gêmeos, que alguns povos, algumas aldeias ali na Nigéria praticavam
aliás, eles matavam os gêmeos, né? Porque para eles era uma coisa assim, sobrenatural, de demônios, né? Eles achavam que duas pessoas Era uma maldição, iguais né? não era natural. Sim. Então, eles acabavam deixando essas crianças morrerem. E a Mary, ela ia até essas crianças e acolhia essas crianças e criou essas crianças, né? E ao mesmo tempo que ela ia pregando o evangelho sozinha, uma mulher solteira, ia pregando o evangelho por entre as florestas ali Da Nigéria, da Nigéria, Ó. e Deus a usou de maneira tremenda, e tanto que até hoje ela é celebrada pelos nigerianos. Olha, que interessante. Então, se você quiser ter esses materiais, você fique atento aí que no final de junho a gente deve disponibilizar aí para que vocês possam usar. E tem mais umas ilustrações aí, pode passar só para você ter um gostinho desse material que você vai ter disponível também. E o outro tem mais um ou só esses dois? Isso. Acho que Então, nós temos, além dessas duas histórias, temos mais duas histórias que a gente vai também disponibilizar de outros missionários. tem David Brainerd e da Elizabeth Elliot, né? Isso. Então, vamos disponibilizar você vai 4 ter histórias. no isso. caso. Nós vamos ter 4 histórias missionárias para que você, que é professora de criança, professor de criança, possa ter esse material e possa compartilhar com os seus alunos, principalmente no mês de agosto. Mas se passar o mês de agosto, você pode também fazer BF, pode usar também em outros momentos também essas histórias que você, com certeza, Deus vai te usar para despertar a vocação missionária ou também, talvez, você mesmo ser motivado, inspirado nessas histórias desses missionários, né? Que bênção ter esse material todo aí. E voltando aqui para Fátima, nós também temos uma novidade este ano, além das histórias, das ilustrações, o que nós estamos planejando aí também disponibilizar para que as pessoas possam trabalhar a obra missionária com as crianças, Fátima? Nós estamos trabalhando aí para confeccionar esses personagens, esses missionários, em bonecos, para que eles também possam falar diretamente com as crianças, para que elas possam viajar no túnel do tempo e ver como realmente era. Então, através de vídeos que a PMT vai estar produzindo, essas crianças vão ver mais ou menos, né, na forma de bonecos, como que eram esses missionários. Então, tá aí no forninho, tá quase saindo. A gente fica feliz, hein, de participar. E Limão também vai participar, será? Olha. Eu quero. Oh, muito bem. Esse projeto de criar essa visualização, esses vídeos, como que está sendo esse processo aí, Fátima? Olha, está sendo uma novidade e está sendo uma bênção poder trabalhar ao lado da Sara, que escreve as histórias, que desenha. Então, assim, a gente está bem animado, orando ao Senhor para que venha ser uma bênção na vida das crianças, dos adultos, porque já está sendo uma bênção na nossa vida. Isso, a Sara coordena aí hoje o departamento aí a área de crianças, né, de prover material para as crianças, e tem uma equipe, né, Sara? Fala um pouquinho dessa equipe. No caso, as histórias estão sendo escritas por por 2 missionárias nossas, né? As de adolescentes é uma missionária que está em Portugal, a missionária Nete, e as de crianças é a missionária Simônica, que está na Argentina. Então, elas são escritas por missionárias, por mulheres que têm experiência tanto na evangelização de crianças como no campo missionário. Então, achamos que isso é um aspecto muito importante, né, nesses materiais. E temos a Fátima aqui, que é maravilhosa, né? Com os bonecos, os vídeos e tal. O pessoal da comunicação, na parte de diagramação, de edição e tudo que engloba essa parte, até a gente disponibilizar esse material, passa por várias etapas. A equipe, né, de várias pessoas trabalhando nisso. Para a gente entregar algo com excelência, né, para a glória de Deus e para que as pessoas possam usufruir e aproveitar ao máximo. E também temos tradutoras, né? Isso, também estamos trabalhando para que disponibilizemos os materiais traduzidos.
Vamos tentar que todas as traduções estejam prontas até lá, né? Pelo menos inglês, espanhol e francês temos garantido. Inglês, espanhol, francês e outra língua que E a gente está seria tentando. italiano. Qual? Italiano. Italiano Isso. também. A gente está Italiano. trabalhando para poder ter, então, em quatro línguas, né? A gente está trabalhando para isso, se Deus quiser vai dar certo. E para que os filhos de missionários ou os missionários possam usar isso lá no campo em que eles estiverem também, né? Porque não é um material só para o Brasil, também é um material que poderá ser utilizado lá fora, né? Pelos nossos missionários. E também é interessante assim que vocês que estão nos assistindo e estão participando conosco, o missionário ele não entende que ele é o fim do mundo, né? Ele também tem que criar consciência que aqueles que conhecem a Jesus, eles agora têm a responsabilidade de fazer discípulo. Então, o trabalho missionário também envolve plantar igrejas missionárias, né? Fátima, e fala um pouquinho mais sobre esses materiais, essa expectativa que está aí, como é que você está, qual a expectativa que você está tendo com esse material? Porque a partir dessa redação, dessa história que a Simônica escreveu, essas histórias, agora você está convertendo isso em diálogo para adaptar aos bonecos, né? Sim, é a primeira vez que a gente está trabalhando isso, né? E assim, né, juntos está sendo um desafio, mas eu creio que vai ser uma bênção mesmo, porque estamos contando histórias reais, né? Histórias que aconteceu e quando você começa a trabalhar, você viaja naquela história e você vê que essas histórias continuam acontecendo hoje também com outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque é graça de Deus, né? Então, assim, esse material é um material muito bom. O da campanha do ano passado a gente está usando até hoje, né? Usamos no campo lá no Quilombo e agora nós vamos usar também lá na Albânia esse material que a PMT disponibiliza. Então, isso é uma bênção, porque é um material muito rico que quase um ano de estudo para preparar, né, Emma? Sim, muito Então, é uma tempo. bênção e vocês vão ter esse material gratuito para vocês estarem trabalhando com eles e produzir isso em áudio para os bonecos, para mim tem sido incrível. Eu estou muito contente porque aí eles vão poder participar, não é, Queca? É verdade, eu sou Mary Jones, mas eu tô doidinha também para assistir isso, viu? Isso, e uma hora também a gente quer ouvir sua história, Mary Jones, hein? Pode deixar, tia, você vai ouvir todinha mesmo. Hoje tem Bíblia, muita Bíblia aqui na Ezion, tem um monte, pode comprar. Ah, que bom, que bom, que bom. Esse trabalho que você faz com crianças, você já tem alguma experiência de alguma desses materiais que são usados? Como você tem tido assim algum feedback desse trabalho que você realiza? Sim, tanto do material que disponibilizado pela PMT, que nós estamos usando, nós tivemos assim as crianças ficaram encantadas, porque além de você contar a história bíblica, fiel à palavra de Deus, tem os recursos também. Então os olhos das crianças enchem de alegria na hora que estão montando aqueles recursos, fazendo aquilo tudo. E eu vejo assim que é um agir de Deus, porque quando você conta a história só, é uma coisa, mas quando você conta a história e elas participam junto daquilo que está acontecendo, é diferente. Você vê os olhos delas brilhando e elas entram, embarcam mesmo naquela história. E eu vejo que vai ser assim também com essas histórias missionárias, desses homens e mulheres de Deus que estão até hoje, né? É como as histórias da Bíblia que tem também lá as mulheres, os homens que Deus deixou, porque elas têm que ser mesmo faladas. Assim também são essas histórias missionárias, que são aí como se fosse um legado, né? Para nós. Então, e o tema é tudo de bom, porque eu falo assim, olha, temos que pregar o evangelho porque Jesus está vivo e ele vai voltar, então agora é só completar, né? Até que todos ouçam. Isso! E você estava contando uma experiência desse trabalho que você realizou num quilombo que você visitou e usou esse material. Conta para nós. Uma vez por mês a gente tem uma parceria com o Quilombo do Camburi, com a missionária Lia, Lígia, e já tem um tempinho que nós estamos lá trabalhando juntos. E o mês passado nós já tinha feito esse material da PMT, o mês passado nós fizemos de novo esse mesmo material, e aí então as crianças foram construindo, todos os dias foi a parábola do semeador,
e cada dia elas foram construindo ali a maquete delas. Então, assim, elas correram para pegar as pedrinhas, elas viram que os passarinhos iam comer a sementinha. Então, foi bem dinâmico, muito legal mesmo. Elas levaram para casa o material e falaram: não, tia, a gente vai continuar compartilhando, a gente vai falar. Eu falei: então tem que falar mesmo, contar para todo mundo. Então, assim, tenho tido muitas experiências muito boas com esses materiais, tem sido uma bênção mesmo, e eu desafio você que está nos assistindo a ir correndo lá na página da PMT, pegar esses materiais e aproveitar isso que Deus tem dado para a gente tão bom. Isso, nós temos aí na nossa página na APMT, né, apmt.org.br/crianças, e lá você vai /kids, acho que é, né? Acho que agora eu confundi, mas Crianças na Missão é a nossa página, lá na APMT você pode ver, e aí você vai ter os outros materiais que nós também produzimos, todos são produzidos por missionários, por voluntários que têm se somado a esses projetos. Esses projetos são novos, nós começamos a produzir esses materiais na pandemia, com pessoas que se voluntariaram, que estavam em casa, falando como é que eu posso servir ao Senhor, e aí a gente então começamos a pensar juntos, né, a criar juntos, e agora os desafios vão chegando, e agora o nosso desafio vamos fazer vídeos também, porque a gente vê que as crianças gostam muito de vídeos, então a gente vai criando, vai fazendo. Nós não temos assim uma agência de produção com toda aquela coisa assim muito estruturada, mas colocando os nossos dons, talentos, vocação missionária nas mãos do Senhor, e aí as coisas vão fluindo e vão acontecendo, né? Sara, e você tem também alguma experiência nessa sua vida de filha de missionário, depois produção desses materiais? Você participou também de alguns encontros de missionários da APEC. Como é que é essa experiência sua dos anos já, um pouco de trajetória nessa criação desses desenhos? Bom, é um trabalho que é mais de bastidor, então a gente não tem muito contato, assim, ao vivo, né, com como ele é utilizado e tal. Então, o que eu recebo, de vez em quando eu recebo uns feedbacks de outros missionários que usaram o material e me deixa, assim, muito, muito alegre, né? Porque às vezes a gente fala as coisas e não sabe, né, se vai ser útil, se está sendo usado, como é que está sendo usado. Então, mas pela graça de Deus, Deus tem me dado o privilégio de ouvir algumas histórias, assim, histórias como que a Fátima contou, materiais também que eu faço, né, para a PEC lá, que eles distribuem e depois me mandam mensagem: foi distribuído no país X, tantas crianças ouviram esse material, está sendo uma bênção. Então é um privilégio, né, trabalhar. Eu cresci com minha mãe contando histórias para as crianças, né, e no Timor a gente não tinha muito recurso, tinha os que mamãe trazia do Brasil, levava do Brasil, né? Então eu vi em primeira mão a necessidade que há, né? O nosso país aqui ele tem muito recurso, a gente tem acesso fácil a muita coisa que lá fora não tem. Então poder trabalhar para que esse material seja disponível também para quem está lá fora é um privilégio, é um privilégio, não tem outra descrição. E Deus tem feito, assim, tem usado algo que parece pouco, assim, muitas vezes eu acho que eu só passo, brincam, né, que eu passo o dia inteiro desenhando, mas pela graça de Deus esses dias inteiros desenhando tem sido úteis, né, na propagação do evangelho, e isso me deixa muito, muito feliz. E isso é muito importante também, a gente ter esse entendimento que são áreas de atuação que Deus vai usando os nossos dons e os nossos talentos. Às vezes a gente pensa, né, eu não vou ser missionária porque eu tenho que ir lá deixar minhas coisas e tal, e tenho que ir para outro país, mas pode ser que Deus queira também usar o teu
dom, teu talento em uma área que você nunca pensou. Então, se você está também sendo questionado por alguma coisa, só pergunta para Deus: Senhor, como é que eu posso te servir com esses dons e talentos que o Senhor me deu? E aí você pode, tanto aí, já pensou assim, fazer um desenho que leve as crianças a se identificarem e aproxime a contar histórias bíblicas, histórias missionárias, histórias que possam transformar a vida delas. Então é uma área de atuação que a gente precisa muito. E agora nós temos a bênção de ter a Sara, mas temos muitos projetos, muitos trabalhos. A Sara não dá conta sozinha. Então, se você está também nesse projeto, Deus está falando no seu coração, você pode também entrar em contato com a gente, que a gente vai ver como é que Deus pode usar a sua vida e canalizar esse dom também para que você possa servir ao Senhor nisso daí. Fátima, você quer falar mais alguma coisa sobre os bonecos, sobre o seu ministério, sobre outros bonecos que você tem aí? Sim, nós estamos também disponível para quem quiser ter uns materiais, ter bonecos, ter outros recursos que a gente produz, conhecer o Esperança para Criança, que é um discipulado infantil do Evangelismo Explosivo do Brasil, do Internacional e também do Brasil. Eles têm um discipulado todinho voltado para criança. Quem quiser também conhecer esses materiais, pode entrar em contato com a gente. E se você também tem o desejo de ter um boneco, ser um bonequeiro, falar do amor de Jesus para as crianças através desse recurso tão maravilhoso, também entre em contato conosco. Nós estamos aqui para unir, né, para que todos possam ouvir o Evangelho e continuar fazendo isso com graça, com alegria, porque é um investimento. Eu falo que quando você adquire um recurso para contar a história, você está investindo no seu ministério. Então, além dos bonecos, a gente também cria alguns visuais com uma sacola que você vai abrindo e contando histórias. E também a gente tem outros recursos. Nós também podemos dar treinamento nas igrejas de escola dominical. Então, estamos disponíveis. Vocês podem entrar em contato conosco, vai ser uma honra, um privilégio compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Porque Deus é o missionário e nós somos apenas colaboradores, né? Isso, é verdade. Vocês podem deixar uma dica, uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, estão participando com a gente e que sentem que têm vocação missionária. O que vocês falariam para elas? A Sara está pensando. Fátima, fala. Eu desafio você que está aí pensando, né, ainda. Não fica pensando, não. Aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando, né, e queira falar mesmo dele, porque é uma alegria tão grande que enche o nosso coração que isso não tem preço. E ele vai abrir as portas, é só você se dispor, como Isaías mesmo falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E o desejo nosso é que o Senhor fala ao seu coração e que você possa ir mesmo, falar do amor dele em todos os lugares. Aqui no Brasil existe muito desafio, principalmente aqui em São Paulo, nessa cidade de pedra, né? Tem muitas pessoas vindo de outros países para cá, tem muito trabalho a ser feito. Então, assim, os hospitais estão lotados de pessoas esperando uma visita sua, de repente seu chamado é para a capelania. Então, olha só, venha, junte-se com a gente para que Jesus volte logo, porque ele está vivo e ele vai voltar. E a gente pode fazer parte disso, não é verdade? Verdade, isso, muito bem. Igual a Fátima disse, né? Ter o coração disponível para ir onde... para entrar pelas portas que Deus abrir, né? Se envolver com missionários que você conhece, ou buscar, né, conhecer missionários. A página da PMT tem lá todos os missionários, tem o contato deles. Pode entrar em contato e perguntar, nossa, em que posso ajudar, né? Independente, não sei qual é a sua profissão ou talento, mas eu tenho certeza que algum projeto ali vai ter um lugarzinho para você estar colaborando com eles e viu uma porta aberta, ir, e mesmo com medo. Mesmo com medo, porque aí é quem tá falando. De medo eu conheço. Mas é isso, é ter o coração disponível, né? Sim. Porque Deus vai, ele te conhece e ele vai esclarecendo o caminho né? também, Direcionando. né? Na medida que você
tem esse coração disponível, disposto, você vai servindo, e aí Deus vai conduzindo, né? E Deus vai fazendo a obra, porque a obra é dele, ele que é o interessado, a Isso. gente, e ele usa aqueles que estão disponíveis, estão dispostos, né? Benção. E para os líderes de igrejas, os pastores, o que vocês falariam? Eu diria que você possa investir no ministério infantil Uhum. desde a infância, já conscientizando Sim. os jovens, os adolescentes, as crianças, os menorzinhos da igreja, a missão, a serem evangelistas, pregadores da palavra do Senhor e abrir mais as portas, sair da sua zona de conforto, né? E sair dos portões para fora, porque as pedras estão aí clamando e a igreja é o que pode fazer. Deus mandou a igreja, né? Então, desafio você, pastores, presbíteros, diáconos, aí nessa grande comissão. Jesus chamou lá, mas ele está chamando ainda hoje para essa grande comissão, porque a seara realmente é grande. E junte-se a nós, vamos todos juntos fazer missão, para a glória de Deus. Exatamente, é investir nas crianças hoje, porque assim como a Fátima falou, né, bem, elas não são o futuro, elas são hoje, né? E elas, a gente não pode tratá-las como se elas não entendessem. Elas entendem, elas compreendem o evangelho. É Deus que trabalha no coração delas, e crianças pequenininhas, você acha que ela não está entendendo, mas ela está entendendo. E ela vai guardar aquilo no coração, e aquilo vai ficar no coração dela. E quanto mais cedo começar, melhor, né? E os pais também não deixar que só a igreja tome conta, né, dessa criação, dessa educação espiritual do seu filho. Não, sua responsabilidade é criar seu filho nos caminhos do Senhor, é insistir, é todos os dias ler com ele, investir nessa área da vida dele, porque é isso que vai salvá-lo. É Jesus que salva, e é isso que vai manter seu filho nos caminhos do Senhor. Então, não negligencie as crianças, né? Não deixe elas de lado. Invistam, trabalhem no coração delas, ensine-as os caminhos do Senhor, ensine-as aquilo que elas possam aprender, para que elas possam se tornar adultos fiéis nos caminhos do Senhor. Benção. Foi uma alegria realmente compartilhar com vocês, saber que tem pessoas com ministérios tão específicos, em áreas tão específicas, que estão aí trabalhando com as nossas crianças também, com os filhos dos missionários, proporcionando materiais para que as igrejas possam também trabalhar essa consciência missionária. Que Deus abençoe muito o ministério de vocês, e você que nos acompanhou até aqui, nós também agradecemos. Se você gostou, então curta, compartilhe, fale sobre este episódio, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de ser motivado, de ser também engajado nesta obra missionária, pensando também e engajando também as nossas crianças. E se você quiser saber mais, conhecer mais sobre a APMT, você visita nosso site apmt.org.br. Você vai ter lá a lista de missionários, os projetos dos nossos missionários. Se você quiser se tornar missionário, tem lá como se tornar missionário. Se você quer saber os missionários que atuam em cada região, você vai ter toda essa informação, os cursos que nós oferecemos também, e muita coisa mais. E você vai no nosso site /campanha, você vai ter então todo esse material que nós estivemos compartilhando aqui, para que você possa baixar e possa usar de maneira gratuita também, e compartilhar também com outras igrejas, com outros irmãos em outros países, para que eles também possam se engajar na obra missionária, até que todos ouçam. E até o nosso próximo episódio. Deus o abençoe.